Amados irmãos, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos vós. Mais uma vez estamos chegando até você através aqui do nosso vídeo, considerando que a nossa situação não nos permite ainda nos reunirmos em nosso templo. Nós devemos acatar as decisões de nossas autoridades e a previsão do Ministério da Saúde é que no mês de abril as coisas ainda vão ser um pouco difíceis. Então vamos continuar assim, aí na sua casa, adorando o Senhor com a família, lendo a Bíblia, orando. E dentro das nossas possibilidades e condições, nós vamos compartilhar com vocês a mensagem que estaríamos pregando no culto, na igreja, como se lá estivéssemos. Agora de manhã, nós vamos compartilhar esse momento da Escola Bíblica Dominical, trabalhando o Sermão do Monte. Nós já tratamos do capítulo 5, iniciamos o capítulo 6. O Sermão do Monte é uma passagem bíblica muito conhecida, está contida no Evangelho de Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7. E é uma passagem que nos ensina o cristianismo básico. No capítulo 5, nós vimos Jesus chamando os discípulos e tratando com eles acerca de como eles deveriam ser, falando sobre o caráter cristão, ali nas bem-aventuranças. Depois ele tratou acerca da nossa influência no mundo, usando duas metáforas, que devemos ser como sal da terra e luz do mundo. Depois ele nos mostra também a questão da nossa relação com a lei, mostrando que o nosso entendimento da lei deve ser mais profundo. Não é só o ato de matar alguém que nos faz quebrar o mandamento, mas também de odiar, deixar de fazer o bem. Então Jesus aprofunda mais a interpretação correta da lei no final do capítulo 5. E no capítulo 6 agora ele trata de 3 pontos importantes, do verso 1 ao verso 18. Ele vai falar acerca da nossa religiosidade, de como nós devemos viver a fé cristã. E esse capítulo ele tem a sua importância, a sua relevância para nós, porque ele nos faz refletir profundamente naquilo que nós estamos fazendo e por que fazemos. Então ele usa 3 figuras, 3 situações para mostrar que a nossa religiosidade deve ser expressa ao dar esmola, ao orarmos e ao jejuarmos. E são 3 coisas que devem estar contidas na vida do cristão. Tanto é que ele diz assim: quando orardes, quando jejuardes, quando deres esmola. Então é algo que ele espera que aconteça sempre na nossa vida. Ele não diz se orardes ou se deres esmola, mas quando. Então nós vimos no último estudo sobre a questão do dar esmola, de ajudar a pessoa, que não é como nós entendemos no português, você pegar aquela moedinha e dar para alguém que está pedindo na rua, coisa assim, como é costume nosso na nossa sociedade. Mas o ato de dar esmola do entendimento bíblico é de você ajudar a pessoa dentro das suas posses, ajudá-la a resolver seu problema, sair daquela situação. Agora nós vamos hoje entrar num ponto importante quando ele trata acerca da oração, que vai do capítulo 6, do verso 5 até o verso 15. Mas como é um texto longo, nós vamos dividi-lo em 3 partes. Hoje nós vamos falar sobre a questão de como não devemos orar, que é do verso 5 até o verso 8. Depois do verso 9 até o verso 13, Jesus ensina como deve ser a nossa oração. E do verso 14 ao 15, ele vai nos mostrar que há uma condição para que a nossa oração seja aceita pelo Senhor. Então vamos observar Mateus capítulo 6, do verso 5 até o verso 8. A palavra de Deus diz assim: quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará.
E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Então, aqui, especialmente o verso 5, 7 e 8, se você estiver com a sua Bíblia na sua mão, vai tratar desse aspecto de como nós não devemos orar. Jesus, ele faz uma comparação com os hipócritas. Ele diz assim: quando orardes, não serei como os hipócritas. Mas o que quer dizer hipócrita? A ideia bíblica de hipócrita é alguém que representa, é como se fosse um ator, alguém que vive uma realidade apenas representando aquilo. Então Jesus está dizendo que nós não devemos ser como eles, porque eles, quando oravam nas praças, nos cantos das praças, e oravam para serem vistos pelos homens. Eles queriam, na verdade, aparecer, mostrar-se espirituais. E, infelizmente, nós sabemos que isso existe também até na igreja nos dias de hoje. Pessoas que, às vezes, só gostam de orar quando a igreja está cheia. Só gostam de orar quando está sendo visto e ouvido por pessoas. Às vezes você encontra na igreja pessoas que, ao orar, se autoelogiam, elogiam outros, usam oração para isso. Alguns chegam até o ridículo de mudar a tonalidade da voz quando oram. Eles não conversam daquele jeito, mas quando vão orar, parece que usam uma outra voz, um sotaque celestial. Parece absurdo, mas isso acontece nos nossos dias. Então, pessoas que estão usando a oração de modo errado, estão sendo como os hipócritas. E Jesus diz que nós não devemos ser assim. Não orar para sermos vistos e ouvidos pelos homens. Não procurar fazer belas orações usando palavras difíceis, querendo se passar por pessoas cultas, inteligentes e fazer longas orações demonstrando-se pessoas espirituais. Não é esse o caso. Jesus, ele mostra que nós precisamos atentar para isso. No verso 7 também ainda ele diz: e orando, não useis de vãs repetições, porque os gentios presumem que se insistirem, falarem muito, pedirem muito, pelo muito falar serão ouvidos. E essa vã repetição é preciso entendê-la, porque na verdade a Bíblia não está impedindo, proibindo você de orar uma ou mais ou várias vezes por uma única causa. Paulo mesmo orou 3 vezes para que o Senhor tirasse o espinho na carne dele. O Senhor não tirou. Jesus, no Getsemane, também ora 3 vezes, pelo mesmo motivo, pela mesma razão. Então não é errado você orar 1, 2, 3, 4 vezes por uma única causa. A vã repetição é aquela repetição tola, sem sentido, sem nenhuma razão de ser, como você às vezes ouve pessoas que acham que pelo falar muito, repetir muito, serão atendidas. É disso que Jesus está dizendo, nós não devemos ser assim, como os gentios. Ele também diz ainda no verso 8, não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe que tendes necessidade, mesmo antes de o pedir. Se ele sabe que tem necessidade, então por que pedir? A oração é o meio que nós temos de colocar diante de Deus a nossa fé, a nossa confiança, a nossa dependência nele. E a Bíblia nos ensina isso, buscar e pedir, e devemos orar a Deus Pai em nome de Jesus. Essa é a oração do cristão. Então devemos orar sim, embora o Senhor saiba do que precisamos. E devemos orar não como fazem os hipócritas, nem os gentios. É essa oração que nós não devemos fazer. Assim, Jesus, na sequência, vai nos ensinar como orar. Disso trataremos na próxima ocasião. E convidamos você para assistir conosco o nosso vídeo, compartilhar e
Na próxima, contamos mais uma vez com a sua presença. Deus nos abençoe.